também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Amém. Graças a paz. Hoje tem gente. Vamos lá. Graças a paz. Amém. Ainda pode ser melhor. Graças a paz. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Cada um de nós que temos fôlego, devemos louvar cada vez mais ao Senhor, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que nesse momento não têm ou estão precisando desse fôlego. Abram suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Amém, misericórdia? Vou dar um tempinho que 1 Crônicas é meio difícil de achar, né? É não. A Neidinha lá atrás é não. Primeiras Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Porém, vamos fazer uma abordagem do versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Porém, a abordagem que será feita será do versículo 1 até o versículo 10. Amém, misericórdia? Agora. Então diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, os levitas, com eles na cidade,
e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos teus servos, Pai, que acompanham esse culto através desse equipamento de mídia, Pai. Tem misericórdia daquele que está enfermo, como a amiga da nossa irmã, a mãe da amiga da nossa irmã Luciana, a irmã Ludenira. Tem misericórdia dela, Pai. Tem misericórdia dos outros enfermos que estão muitas vezes numa UTI de hospital, Pai. Que o Senhor e o Teu Espírito Santo esteja indo de encontro a essas pessoas, Pai. Que eles sintam um abraço bem apertado, Pai, do Teu Santo Espírito. Que eles sintam o calor, Pai, que vem de Ti, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os Teus servos, Senhor. Que o Teu nome cresça e o nosso nome e o meu nome diminua, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Raquel falou aqui na hora do louvor que a temática que é abordada hoje no culto é uma temática voltada para o amor, né? E é bastante interessante porque o amor, às vezes, ele é mal interpretado e às vezes ele é mal compreendido. Cremos, ou por vezes professamos, que o amor é aquele carinho, o amor é aquele abraço, o amor é aquele aperto de mão, o amor é aquele prato de comida, o amor é aquele afago. Isso tudo também faz parte do amor, certo? Mas eu caracterizo o amor de forma diferente. Eu caracterizo o amor de forma dessa que eu vou descrever agora. Chega um adolescente, deixa eu ver um adolescente aqui, Felipe, né? Felipe aí tá adolescente, tá ficando fortinho, né? Tá grandão. Aí Felipe chega para Josete e diz assim: mãe, sou forte, sou alto e sou legal. Já estou dono de mim. Aí Josete olha assim, de misericórdia, lá vem bronca aí. E aí Felipe diz: eu quero comprar uma moto. Josete olha assim, disse: é o que, menino? Disse: não, eu quero comprar uma moto. Tu não sabe nem andar de bicicleta direito, quanto mais de moto. Não, mas aí eu aprendo. E eu quero ganhar uma moto, E José diz: você não vai ganhar. E ele: eu quero ganhar uma moto. Ele diz: você não vai ter uma moto. E pronto, e acabou-se, porque quem manda sou eu. Pronto. Felipe vai gostar? Vai ser bom para ele? No momento, para ele, não. Mas essa foi uma das maiores provas de amor que Josete fez por ele. Eu tenho certeza que dentro do coração dela está doendo por dizer aquelas palavras. Quem é pai e quem é mãe sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Às vezes não precisa nem ser pai e mãe, basta apenas amar alguém que às vezes quer algo assim, a gente dá uma dura e aquilo machuca. Tem hora que Caleb está perturbando demais, que eu dou uns castigos a ele, aí eu me viro assim, que às vezes dá vontade até de chorar. Então, esse amor é de fato um amor que nós devemos cada vez mais praticar. E é um amor que Deus transfere para nós. Porque se Deus for nos dar, nos conceder, nos permitir tudo aquilo que nós queremos, nós não estaríamos mais aqui. Tenha certeza que nós não estaríamos mais aqui. Se Deus me desse a moto que eu queria, de 600 cilindradas, nem a foto lá de casa, na casa da minha mãe, estava lá mais, porque ela já tinha caído.
Porque eu com um carro, nas minhas doideiras, enquanto adolescência e juventude, batia numa traseira de um carro, de outro carro, a 140 por hora. Imagine numa moto. E a que eu queria, 600 cilindradas, andando a mais de 250 quilômetros por hora, vivendo radicalmente, mas graças a Deus que Ele não me deu. Graças a Ele que eu não alcancei isso. Então, hoje nós também vamos tratar na pregação sobre amor. Só que é um amor que às vezes a gente acha que não é amor. É um amor que orienta. É um amor que diz: meu filho, não vai por aqui não. E aí o filho olha para o pai e diz: não, pai, eu vou por aí. Diz: meu filho, não vá não. Aí o filho olha para o pai e diz: mas por quê, pai? Diz: porque eu já fui por ali e deu errado. Eu disse: ah, pai, mas era no seu tempo. O meu tempo é outro. Vai dar errado do mesmo jeito. Vai dar errado do mesmo jeito. Não tem negócio de que praga de mãe pega? Não é? Praga de mãe, olha, cuidado que praga de mãe pega. Praga de mãe, às vezes eu ia saindo, mãe fazia. Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. Não vá não, meu filho. Não vá não, rapaz. Eu saía, mas saía com um aperto no coração. Tão da cebola. Eu dizia: rapaz, meu irmão. E quando chegava lá, eu ficava pensando: eu vou me embora. Ia-me embora. Por quê? Porque às vezes acontece. Porque ela já sabe. Ela já viu. Ela já viveu. Ela já andou por aqueles lugares. Então aquela correção é uma forma de amor dela para comigo. Então vamos começar a entrar no texto sabendo que o amor não é só aquele: ô totozinho, ô menino lindo de papai. É não, viu? O amor não é esse não. O amor é quando esse menininho bom fizer algo que lhe dê uma dor de cabeça e você continuar amando ele. Repreendê-lo, mas continuar amando. Então, hoje nós vamos trabalhar em cima de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 10. Queridos, o contexto desse capítulo é o de Davi, aquele que meu Deus do céu. Ai, Jesus. Perdoem. Ai, é o amor. 1 Crônica, meu irmão. 1 Coríntios 13 é amor também, né? Esse é na próxima, 1 Coríntios 13, versículos do 1 ao 10, certo? Então, vamos lá. 1 Crônicas. Aí eu vou ficar com esse negócio de Corinto agora na minha cabeça, velho. Oi, eu não vou nem falar mais. Então vamos lá. Queridos, o contexto aqui era aquele que Davi estava querendo trazer a arca do Senhor para o povo de Israel, o povo de Jerusalém. A arca tinha passado um tempo distante. A arca aqui, ela representava a presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Dentro dessa arca, tinham 3 itens. Primeiro, as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos, certo? Esses 10 mandamentos representam o ensino de Deus para cada um de nós. Segundo, dentro daquela arca tinha um vaso que continha um maná. Aquele maná que descia do céu quando o povo estava caminhando lá pelo Egito. E esse maná representa a provisão de Deus para cada um de nós. Terceiro, dentro da arca da aliança tinha a vara ao qual Arão foi escolhido por Deus. Uma vara que existia uma contenda dentro da tribo de Israel,
que Deus falaria só através de Arão. E aí teve algumas pessoas que disseram, não, ele vai falar comigo também. Eu não sou israelita, eu não sou cristão, eu não faço e aconteço. E aí Deus fez uma intervenção, escolheu 12 varas, entregou ao povo, e a vara que florescesse, essa seria a pessoa ao qual Deus ia se reportar. E aí achou a Deus, aprove a ele, que caísse em Arão, certo? E essa vara, ela representa hoje para nós um aviso contra a rebeldia. Quando Deus ele designar uma coisa, quando Deus ele falar uma coisa, nós temos que lembrar desta vara. Então, esses 3 itens, eles estavam contidos dentro da arca da aliança. Porém, hoje, nós não temos mais essa arca. Essa arca, ela se perdeu, essa arca, ela se extraviou no meio da história, mas a representação da arca de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a representação de Deus para nós. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é aquele que morreu por cada um de nós. Ele é aquele que enviou o Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós. Ele é quem nos ensina. Ele é quem provê tudo para cada um de nós, e é Ele quem nos conduz a verdes pastos. Eu preciso dessa introdução aos irmãos, porque às vezes nós achamos ou imaginamos que a presença de Deus está longe de nós, que a presença de Deus está distante, Deus está longe, Deus está afastado. Mas não, meu irmão, Ele está do seu lado. Jesus Cristo, Ele está do seu lado. O Espírito Santo, Ele habita dentro de cada um de nós. Então, precisamos de fato entender que a presença de Deus, ela não está nessas 4 paredes. Ela está do lado daquele que crê e professa o amor em Cristo Jesus. Eu precisava explicar sobre a arca para vocês se situarem nessa situação. Porém, às vezes, nós esquecemos que Jesus está conosco. Às vezes, nós nos esquecemos que Ele disse que estaria com cada um de nós até a consumação dos séculos. Às vezes, quando a tempestade ela vem, a gente esquece que Jesus está no barco. E aí a gente começa a agir como Davi agiu. Aí a gente começa a fazer as coisas como Davi fez. E aí, no versículo 1 até o versículo 6, diz o seguinte, a palavra do Senhor: E teve Davi conselhos com os capitães de milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vê isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, os levitas, em todas as cidades a rebalde, e tornemos a trazer a arca para nós, a arca do nosso Deus. Então disse a toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de quem? De quem? Do povo. Ajuntou-se, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para lhe fazer subir a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o nome dele. Queridos, quando nós esquecemos que Jesus nos ama, que Jesus está próximo de nós, que Jesus
é aquele que de fato vai resolver o nosso problema, nós começamos a imitar a Davi. Porque se começarmos a ler o versículo 1, Davi teve conselhos com capitães de milhares, com capitães de centos e com todos os príncipes. Davi em momento nenhum consultou a quem? A Deus. Davi em momento nenhum perguntou: Jesus, isso aqui que eu estou fazendo é de fato para eu fazer? Deus, isso aqui que eu estou na minha cabeça para fazer é de fato aquilo que o Senhor quer que eu faça? E aí, meus irmãos, nós precisamos ter dentro de nós a seguinte pergunta: com quem nós estamos nos aconselhando? A quem nós temos dado ouvidos? Meus irmãos, isso é muito importante, porque infelizmente às vezes a gente se aconselha com todo mundo, menos com aquela pessoa que Deus orienta a nós falarmos. Às vezes nós buscamos conselhos de toda e qualquer espécie, mas às vezes a gente não pergunta a Jesus o que é que de fato Ele quer para a nossa vida. E aí, quando nós metemos a cara para fazer aquilo que de fato nós queremos, dá errado. A coisa não anda. A roda, ela não gira. Por quê? Porque você se esqueceu de falar com o autor do universo. Você esqueceu de falar com aquele que tem todas as respostas para lhe dar. Você esqueceu de perguntar se de fato aquilo era reto, não aos olhos do povo, e sim aos olhos de Deus. Meus amados, eu não sei o plano que você tem no seu coração, eu não sei o que você planeja fazer, mas pergunte a Deus. Pergunte a Jesus se é isso que Ele quer para a sua vida. Pergunte a Ele se a situação que você está passando, como é que vai ser resolvida. E Ele vai lhe mostrar o caminho, meu irmão. Porém, às vezes, como eu falei anteriormente, às vezes o caminho não é aquele caminho de passar a mão na cabeça. Às vezes o caminho não é aquele caminho de, oh meu amor, não é. Às vezes o caminho é duro. Às vezes o lugar que Ele vai colocar para a gente andar são lugares esburacados. Mas de fato, é ali que Ele vai estar presente. É ali que Ele vai se fazer cada vez mais próximo de cada um de nós. Mas se nós botarmos na nossa cabeça, entendermos que temos que resolver aquilo da forma que queremos, vai dar errado. O Salmo 107, se eu não me engano, no versículo 13 ou no versículo 14, diz assim: E Deus concedeu-lhe o desejo do seu coração, mas fez definhar a sua alma. O que é isso? É aquela situação de Filipe pedir uma moto a José, pedir, José disse não, ele pedir, José disse não, mas ele pedir, José disse, toma, tu não quer? Toma, vai-te embora, compra essa infeliz dessa moto. E aí, 4 meses depois, a gente está visitando Filipe na restauração, todo engembrado. Concedeu-lhes o desejo do coração, mas fez-lhe definhar a alma. Nesse momento, a quem você tem dado ouvidos? Lucas capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte: E Jesus respondeu: Bem-aventurados, mais do que felizes, além da felicidade, são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Qual foi a palavra que você ouviu hoje? Será que foi a palavra de Deus?
Ou foi a palavra de alguém? Ou foi a palavra do inimigo que usou alguém para dizer a você? Meus amados, devemos estar atentos. Devemos estar atentos e obedecer. Davi, ele queria fazer algo muito massa, que era trazer a arca de Deus para perto dele. Mas ele não consultou a Deus. Ele não perguntou a Deus. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa massa. Às vezes é muito bom aos nossos olhos. Mas devemos perguntar a Jesus. Devemos de fato saber se é aquilo que Ele quer para cada um de nós. Porque o amor dele vai se demonstrar nessa hora. Dando continuidade, no versículo 7 até o versículo 8, diz o seguinte: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Aminadab, e Aiô e Uzá guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpa e com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Meus amados, aqui tem algo bem interessante que, se nós não entendermos algo que vem antes, nós não vamos, de fato, absorver o conteúdo que está aqui. Diz aqui o texto que Davi colocou a arca aonde? Num carro o quê? Novo. Oxente, carro primeira, olha, 0 quilômetro. Ninguém tinha usado. Olha, menino, os boi, tudo, olha, fortão. O carro, madeira de lei, aquele do bom. A roda tinha um rolamento especial, amortecedor, freio a disco, ABS, tinha tudo no carro, meu irmão. Só que tem um detalhe. A instrução para a arca ser transportada não era aquela. Deus, Ele não queria que a arca fosse transportada daquele jeito. Ele já tinha dito que a arca teria que ser transportada sobre os lombos, sobre as costas dos levitas. E detalhe, não era qualquer levita, eram os da tribo de Coate. Só eles poderiam carregar a arca. E é muito interessante, porque Davi, ele queria trazer a presença de Deus para perto dele. Mas infelizmente ele não queria seguir aquilo que Deus exigia. Às vezes nós queremos a presença de Deus na nossa vida. Às vezes nós queremos que Deus resolva algumas situações da nossa vida. Às vezes nós queremos de fato que Deus entre na nossa vida. Mas isso não pode ser de qualquer jeito. Isso não pode ser de qualquer forma. Porque Deus, Ele não é qualquer coisa. Deus, Ele não é aquele que se contenta com aquilo que você acha que é bom para Ele. Deus é aquele que se contenta quando você obedece aquilo que Ele designou que era bom para Ele. E aí é interessante que quando nós pensamos em proximidade com Deus, eu vejo uma semana e eu imagino essa semana com 168 horas, que são os 7 dias da semana multiplicado pelas 24 horas por dia. Você quer a presença de Deus na sua vida, sim ou não? Você quer a presença de Deus na sua vida, sim ou não? Mas será que dentro dessas 168 horas, quanto você dedicou para Deus? Quantas dessas 168 horas você dedicou ao Senhor Jesus? Meus amados, isso é uma reflexão que nós temos que fazer
a começar de mim. Nós muitas vezes queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos o Deus da bênção. Muitas vezes nós queremos as maravilhas que Deus ele provê, mas nós não queremos servir a Ele de fato. Nós não queremos servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com cânticos. Nós queremos fazer aquilo que dá. E infelizmente, meu irmão, aquilo que dá não é o que Deus quer. Deus quer o primeiro lugar. Deus quer dessas 168 horas, todas elas para Ele. Pronto. Agora eu vou ter que morar dentro da igreja. Claro que não, meu irmão. Você sabe do que eu estou falando. Estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando de tempo a sós com Ele. Nós passamos muito tempo a sós com a Netflix, com o cônjuge, com o crush, né? Os mais antigos aí não é palavrão não, viu? É como os jovens chamam hoje as namoradas, é os crush, né? Às vezes com o WhatsApp, às vezes com o trabalho. Nós ficamos muito a sós com os problemas, mas devemos ficar a sós com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dessas 184 horas, dedique em integridade ao Deus Todo-Poderoso. Quando você se acordar, agradeça a Ele pelo ar que você respira. Não pegue o celular logo e vá olhar as mensagens do WhatsApp. Não vá ver as broncas que tem para resolver. Agradeça a Ele. Continue o dia conversando com Ele. Quando você passar pela rua e ver alguém passando alguma necessidade, não olhe apenas e diga assim, ó, que bichinho. Intervenha nisso. Isso também é trazer a presença de Deus para próximo de você. Esse é o amor prático que Deus está passando para cada um de nós. Esse é o amor prático em dizer, meu filho, o que eu quero de você é um culto racional. Paulo lá em Corinto, Romanos 12, capítulo 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sim é o vosso culto racional. A presença de Deus, meu irmão, ele não está contida nesses momentos que passamos aqui. Eles são maravilhosos. O grupo de louvor estava entoando aqui, parecia que era o coral do céu. Eu estava ali atrás, flutuando. Bênção. Bênção, mas isso não pode ficar aqui. Você já imaginou se você comesse só hoje e fosse comer daqui a uma semana? Ia dar certo? Eu tenho certeza que não. Por quê? Você ia ficar fraco, ia ter alguma dificuldade, pegasse uma gripe, esse corona, capaz de morrer, sem comer. Devemos buscar a presença do Senhor, não da forma que nós queremos, não da forma que nós pensamos, e sim da forma que Ele quer. Não podemos nos aproximar de Deus do nosso jeito. Primeiro, lembre que Jesus é aquele que lhe ensina, é aquele que provê tudo para você, é aquele que guia cada um de nós a pastos verdejantes. Mas nós devemos estar sempre lembrando disso e seguindo os seus ensinamentos. Porque quando nós não nos lembramos, nós começamos a nos aconselhar com qualquer pessoa que vai nos guiar por qualquer caminho.
Quando nós esquecemos, nós vamos estar chegando próximo a Deus da forma que nós queremos, não da forma que agrada a Ele. E quando nós nos esquecemos que Jesus de fato quer o nosso coração, acontece o que ocorreu no versículo 9 e 10. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Meus amados, se eu não entender que Jesus é aquele que de fato vai resolver as minhas dificuldades, é aquele que de fato vai me guiar a pastos verdejantes, que toda e qualquer situação vai ser provida por Ele, eu vou me esquecer que obedecer é melhor do que? Que obedecer é melhor que o quê? Sacrificar, meu irmão. Queridos, esse jovem chamado Uzá, ele sabia que não podia tocar na arca do Senhor. E aí você pode me perguntar, como ele sabia? Essa arca passou só 20 anos dentro da casa dele. Ele sabia que não podia tocar, sim ou não? Sabia. Claro que ele sabia. Ele sabia. Assim como muitas vezes nós sabemos algumas coisas, mas às vezes negligenciamos. Por exemplo, eu já entendo do grego, do hebraico, já conheço dos comentários exegéticos sobre a Bíblia. Para que orar? Para que pedir orientação a Deus? Oxe, o sermão já está pronto, basta só o texto. O quê? A minha voz? A minha voz está ok, menino. Para que ensaiar mais e mais e mais e mais? Ler a Bíblia? Para quê? Oxe, eu já estou cantando bem. Meu filho, eu já oferto. Todo culto eu estou aqui. Eu dou o dízimo. Para que evangelizar? Discipular? Isso é negócio de liderança. Acho que os irmãos não acharam que eu estou louco, né? Eu acho que os irmãos entenderam. O que é ter familiaridade com Deus e o que é negligenciar aquilo que Ele nos pede. Deus não quer que você ofereça sacrifícios a Ele. Deus quer que você obedeça. Deus não quer que você seja um mero produtor de sermãos, e isso é para mim. Porque muitas vezes eu abro a Bíblia já procurando textos para pregar, mas eu tenho que abrir a Bíblia procurando o que Deus tem a falar para mim. Muitas vezes a sua voz ela é perfeita, os acordes eles são maravilhosos, mas a presença de Deus tem que estar dentro de cada um. Tem que buscar a Deus a todo momento, tem que ler a Bíblia, tem que meditar na palavra, tem que ter de fato comunhão com Ele. Só você está sentado nesse banquinho, ofertando, dizimando e vindo todos os domingos para o culto, não adianta, porque Cristo não pediu isso. Cristo pediu para você fazer discípulos, Cristo pediu para você levar esse evangelho, Cristo pediu para você ser bênção. Todo e qualquer sacrifício feito sem Deus estar presente, de nada adianta. Sabe onde é que diz isso? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Esse, meu amado e minha amada, é o amor de Deus para com você. É Ele estar vendo que algo está saindo dos trilhos. E aí Ele está chamando você de volta. Ele está dizendo, presta atenção,
com quem você se aconselha. Preste atenção a quem você dá ouvidos. Se ligue, porque eu não quero que você se aproxime a mim de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu quero que você me adore da forma que eu designei para ser adorado. Terceiro, eu não quero sacrifícios. Eu quero a sua vida. Eu quero o seu coração. Eu quero que você me ame em espírito e em verdade. Eu quero que você me adore a todo e qualquer momento. E não apenas você passe férias dentro da minha casa. Esse é o amor de Deus para mim, para você. Aquele amor que orienta. E dizer, meu irmão, presta atenção, porque você está indo para o inferno pelo caminho do céu. Tem uma música bem interessante, secular, né? Vamos dizer, música secular, que diz assim: não adianta ir à igreja, fazer o quê? Rezar e o quê? E fazer tudo errado. Quem gosta dessa música é Amaro Júnior. É o rei do brega ele. Mas é interessante. É interessante, não adianta. Se eu dissesse outra coisa a vocês, eu estaria sendo negligente com a palavra. E antes que você me interprete mal, em dizer que, mais uma vez eu vou dizer o tá? Agora eu vou ter que ir para o meio da rua, eu vou ter que sair lá para Iamã, vou ter que ir lá para o Sítio Bola. Você sabe que eu não estou dizendo isso. Deus está falando no seu coração. Creia que é Ele que está falando e não eu. Preste atenção. Lembre, escute a voz do Senhor. Apresente sua vida a Ele. Obedeça-o em tudo. Pois fazendo assim, Cristo, não eu, estará presente ao nosso lado, nos ensinando, provendo tudo ao qual nós necessitamos e nos conduzindo a pastos verdejantes. Nunca se esqueça que é o Senhor que é o seu pastor. Nunca se esqueça que é Ele que vai resolver a sua situação. Não faça como Davi. Não faça como Uzá. É interessante que a palavra disse que os bois tropeçavam. A palavra disse que a arca ia cair? Não. Confie em Deus. Os discípulos, quando estavam no barco, a tempestade estava para virar o barco. Ela não tinha virado o barco. Confie no Deus que você serve e obedeça aquilo que Ele tem para você. E quando eu vejo todas essas situações, quando eu vejo todas essas falhas a começar em mim, eu fico me perguntando, como é que Deus pode me amar? Como é que Deus pode me amar? Sabendo que eu sou falho. Sabendo o que eu faço de errado. Como Ele pode me amar assim? E não é só amor. Ele me pega quando eu estou caído. Ele me abraça quando eu estou chorando. E Ele segura a minha e a sua mão. Hoje, Deus falou ao seu coração através de um amor corretivo, de um amor que lhe apertou um pouquinho. Mas não reclame não, porque como um pai se compadece do filho, assim o Senhor corrige aquele que o ama.
que de fato você saiba que você não está só, que o Senhor está com você. Nesse momento, o grupo de louvor vai estar entoando um hino que para mim é uma declaração de amor. É uma declaração de amor. De mesmo estando fraco, Deus nos faz forte. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse teu amor, Pai. Esse teu amor que não nos abandona. Esse teu amor que nos guia. Esse teu amor que nos orienta. Mesmo, Pai, sendo falho. Mesmo, Pai, esquecendo que é o Senhor quem edifica a minha casa. Mesmo esquecendo, Pai, que é de fato o Senhor que me traz a saúde, que me traz o sustento, que me traz a provisão, que é ao Senhor que eu devo obedecer, Pai. Mas muito obrigado por me levar para casa, para os teus braços, que é o meu lugar, Pai, e que é o lugar de cada um dos teus servos que se faz presente nesse recinto, Pai. Também aquele que acompanha através desse equipamento de mídia, Pai. Que ele tenha sentido o teu amor, Pai. Amor que coloca no colo, amor que faz cafuné, mas também amor que repreende, amor que corrige. Porque esse, Pai, é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que o teu nome, Pai, cresça no coração de cada um dos teus servos, a começar de mim, Pai. E que o meu nome e o de cada um, Pai, que está aqui, diminua. Que nas nossas próximas 168 horas nós possamos entregá-las a Ti, ó Pai. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nos dá uma semana de paz e nos traz no próximo culto para juntos estarmos rendendo louvores a Ti, Pai. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.